Boa tarde, meus amigos. Professor Palomares aqui novamente em mais uma live em que nós vamos trabalhar agora nesse exato momento a questão da advocacia, pontos fortes e fracos em tempos de pandemia. Então, convidei aqui o ilustre advogado renomado no estado do Espírito Santo e em todo o Brasil, Dr. Cássio Drummond. Nós vamos aguardar ele entrar aqui na sala para nós começarmos aí a dialogar sobre essa advocacia extraordinária, essa situação excepcional que toda a classe dos advogados estão vivenciando, assim como todo o país, né? Na situação de como advogar em tempos pandêmicos sem infringir as regras éticas da ordem. Como é que nós vamos conseguir, neste momento de pandemia, conseguir prospectar clientes, conseguir trazer clientes para o escritório ou reavivar clientes que muitas vezes nós nem sabíamos que tínhamos. Então, nada melhor do que dialogar com um especialista, com um advogado há mais de 15 anos aí no mercado, com um nome consolidado, que é o Dr. Cássio Drummond. Então, enquanto a gente aguarda a entrada do Dr. Cássio Drummond aqui para falar conosco na live, eu vou adiantando a vocês e convidá-los até para curtir, né, para se inscrever no meu canal lá no YouTube. Então o canal é Professor Palomares. Todos os dias eu tenho deixado lá para vocês aulas gratuitas de vários segmentos do direito. Direito do consumidor, direito tributário, responsabilidade civil, direito econômico. Nós também estamos trabalhando a situação de tutelas provisórias, tudo isso de forma gratuita. Não custa nada você se inscrever e um cliquezinho na inscrição vai ajudar muito esse professor aqui na motivação do trabalho e na continuidade desse trabalho voluntário. Então eu conto aí com a inscrição de vocês no meu canal do YouTube, que é Professor Palomares. Além do canal do YouTube, nós estamos fazendo live diariamente. Diariamente não, nós estamos fazendo live aqui toda quarta-feira às 17 horas. Essa quarta-feira é com o Dr. Cássio Drummond e na quarta-feira que vem nós também teremos mais uma live e excepcionalmente amanhã eu vou fazer uma live com o professor Marco Antônio Araújo e o professor Marco Antônio e eu vamos dialogar sobre ensino presencial, do ensino presencial ao ensino à distância. Então, se você está seguindo aí a nossa live, eu também não perderia essa oportunidade ímpar de amanhã dialogar com um grande mestre, que é o professor Marco Antônio. Então, o Cássio já está entrando aqui a dialogar sobre a temática de hoje, que é fantástica e eu acredito que vai ajudar muitos colegas advogados e advogadas que estão na mesma situação aí enclausurados em seus escritórios e até mesmo com a impossibilidade de ter o cumprimento, né? Impossibilidade não, mas com a suspensão dos prazos processuais, né? Então, vamos deixar o Cássio entrar aqui. Vamos lá. Enquanto isso, vocês podem ir também já aproveitando e participando. A live é legal por conta desse dinamismo. Aí vocês podem ir já tecendo seus comentários, suas perguntas para o nosso especialista convidadíssimo aqui, o advogado Cássio Drummond, que acaba de entrar. E aí eu estou dando aqui nossas boas-vindas ao Cássio. Estou falando para o pessoal aqui, para alguns doutores e doutoras que nos assistem, falando também para a galera que não é do direito. E o tema hoje proposto é um tema sensível, um tema sensacional ao mesmo tempo, que é pontos fortes e fracos da advocacia em tempos de quarentena, né? Então eu passo a palavra ao meu amigo, advogado de sucesso, renome, não tem o que falar da trajetória de sucesso desse monstro que está aqui conosco nessa live, que é o Dr. Cássio Drummond. Então a palavra
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meu irmão. Uma honra estar aqui com você. Boa tarde. Ser recebido pelo meu colega advogado de Cuiabá, Mato Grosso. A gente está fazendo essa ponte, essa dobradinha, região sudeste e região centro-oeste. Satisfação, meu irmão. Então, a potencializar a advocacia após o término desse isolamento, né? A gente sabe que esse isolamento vai passar, a gente sabe disso, e assim que ele passar, de que forma? Assim, a pergunta que eu tenho feito, Rodrigo, é a seguinte, cara. Se esse isolamento fosse um professor, ou se a pandemia fosse uma professora, qual a lição que essa pandemia estaria dando para nós, advogados e advogadas, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, para tentar tirar lições, tentar tirar aprendizados desse momento. E também, uma outra pergunta que eu tenho feito é a seguinte: daqui a um ano, o que eu vou olhar para trás e vou falar assim, graças à pandemia, eu mudei minha postura e hoje eu estou assim, bem melhor, por eu ter passado por aquele momento. Então, ou seja, é tentar enxergar os pontos positivos desse momento de isolamento, tanto do lado pessoal para nós, né, quanto do lado profissional também. Então, são essas as perguntas que eu tenho me feito, e um pouquinho sobre isso que a gente pretende hoje estar conversando aqui, meu irmão. Uma honra estar aqui com você. É isso aí. Então, eu até mudei um pouco o visual nessa quarentena, porque eu acredito que realmente nós vamos ter uma cisão de realidade do que nós já vivemos, do que tudo já foi vivido nos séculos passados, e daqui para frente nós vamos ter que aprender coisas novas, utilizar ferramentas novas para poder sobreviver no mercado, como advogados e como cidadãos. Então, eu acredito que uma grande dificuldade, Cássio, que todos os advogados devem estar enfrentando, em especial aqueles advogados que têm contas fixas no escritório, né? Como, por exemplo, empresas que pagam mensalmente, né? Aqueles contratos que nós temos como mensalista. Acredito que muitos escritórios já devem estar sentindo o impacto aí dessa quarentena, com muitos clientes querendo ou suspender o pagamento desses contratos de assessoria e consultoria jurídica, ou até mesmo buscando a rescisão desses contratos, né? E aí o colega advogado fica numa situação bem delicada, porque muitos deles têm um contrato desse que acaba pagando todos os seus custos e, de certa forma, gerando um pouco de lucro, né? Ou tem vários contratos, mas que, de certa forma, qualquer diminuição no orçamento que não foi planejado, existe aí uma dificuldade muito grande. Então, qual é a opinião e qual é a experiência que você pode passar aqui para o pessoal, né? E que também está vivenciando neste momento de quarentena como advogado? Meu, Rodrigo, a análise que a gente tem que fazer que é uma análise racional, né? Não adianta a gente ficar com a emoção. Nesse momento a gente tem que usar muita razão. E é claro que nós estamos vivendo esse isolamento, ele vai gerar consequências em diversos campos da nossa vida, né? Um deles é o campo econômico, esse assunto que você está trazendo aí agora, né? No campo econômico, certamente, o mundo todo está passando por uma crise econômica nesse momento. São poucos setores que estão tendo crescimento nesse momento da pandemia. Tem gente crescendo em alguns setores? Tem sim, mas são setores que o isolamento não afetou. No nosso negócio, é óbvio que o escritório de advocacia, com o judiciário de portas fechadas, a gente teve uma diminuição brusca na demanda dos nossos escritórios. As atividades elas estão acontecendo, né? No meu escritório a gente tem trabalhado bastante, mas não no ritmo que era antes. E obviamente, na questão dos contratos que a gente tinha, que eram contratos mensais, a gente teve que fazer um planejamento, cara. E aí, esse planejamento ele já leva em consideração algumas premissas. A primeira dessas premissas é que nós vamos ter uma queda do faturamento nesse período. Então, tendo uma queda do faturamento, a gente tem que se adequar agora a tentar financeiramente ultrapassar esse período sem morrer.
Então, Sim. essa é a premissa. E não acredito que tenha advogado em condição confortável nesse período da pandemia. A não ser que aí já professor, o que nos ensinaria no campo econômico é, nós advogados e advogadas costumamos não ter um treinamento financeiro, não ter uma disciplina econômica. Então a gente ganha um bom dinheiro e gasta um bom dinheiro. Então agora o professor isolamento está nos deixando uma lição. Aquele dinheiro que você ganhou o ano passado era para você ter guardado uma parte dele. Exatamente para que quando acontecer uma situação dessa, você ter um recurso financeiro, um colchão financeiro para poder suportar períodos de queda no faturamento da empresa. Então, é assim, trazendo o conhecimento da área de finanças para a advocacia, porque eu acho que deveria ter uma aula disso em faculdades, mas infelizmente não é essa a preocupação das faculdades. A preocupação das faculdades é ensinar a litigar, é ensinar a fazer petição, não é nem a resolver problema, é a fazer petição, infelizmente, né? As medidas alternativas agora estão ganhando um pouco de atenção. Então, o advogado hoje ele está aprendendo na marra a resolver conflitos de forma alternativa. Mas então, como as faculdades se preocupam só em ensinar petição, litígio, e grande parte das faculdades, guardadas as felizes exceções, é óbvio que tem gente aí pensando diferente, fora da caixa, mas então, como a gente tem que trazer coisas novas para a advocacia que a gente não aprende na faculdade, o professor isolamento já está trazendo um grande ensinamento para nós. Advogado precisa aprender a poupar dinheiro. Sim. Então, quem não poupou dinheiro agora já está sentindo a necessidade de, daqui para frente, aprender a poupar dinheiro. Então, quando voltar, dentro do faturamento, a gente já está com a meta de guardar 10% de tudo que ganha e viver com os 90%. No final do ano, você já tem um mês de faturamento. Tá conseguindo me ouvir, Rodrigo? Tá legal? Tô ouvindo bastante, tá cristalino. Melhor que parece que eu tô aí junto contigo. Eu apenas complementando esse raciocínio, eu tive, durante essa trajetória como advogado também, eu tenho 10 anos aí de advocacia, sou sócio, fundador junto com o Dr. Ubirajara Galvão. O Dr. Ubirajara, ele tem mais de 30 anos aí de carreira aqui em Cuiabá, e eu tive a felicidade de ter alguns mentores no início da minha carreira, justamente nessa parte econômica da profissão, que a faculdade não nos ensina e que custa muito caro para a profissão você aprender isso na prática. Muitos não resistem a essa situação cara e acabam sendo desestimulados ou acabam vindo a quebrar mesmo, falir literalmente, e aí tendo frustrações de sonhos e indo para outros, vamos dizer, para rotas alternativas que não para seguir o seu sonho. Que eu digo, vai para um concurso público, acaba trabalhando em outro segmento da área privada e não consegue exercer aquele sonho da profissão de ser advogado por falta de orientação básica econômica no início da carreira. Então, eu considero sortudos os caras, ou as meninas, ou as doutoras, ou as pessoas, os seres humanos, que têm esses mentores no início da carreira, né? São mentores de vida. E eu tive um deles, e geralmente esses mentores nem sabem a importância do conselhos que eles acabam fornecendo de forma gratuita, canalizando até você. E aí desses ensinamentos que me foi muito grato foi o seguinte: eu estava começando o escritório, tinha meses de escritório aberto, e aí eu fui visitar os meus professores, né, que tinham escritórios abertos, fui falar, professor, quanto tempo, estou abrindo meu escritório, vou atuar na área do consumidor, mas se o senhor quiser fazer parceria, eu estou de portas abertas, precisando, né? Legal, fazendo aquele contato todo com os professores, que era o que tinha para o momento. E aí, numa oportunidade, eu fui visitar um ex-chefe, vamos dizer assim, que eu fui estagiário dele no escritório. E aí eu cheguei e fui falar que estava abrindo meu escritório, ele me deu parabéns, falou, nossa, que legal, Palomares, é isso aí, tem que desbravar mesmo e tal. Mas olha só, a advocacia, ela é extremamente ingrata. Eu olhei para ele, eu falei, nossa, eu estou vindo aqui falar para você que eu estou abrindo o meu escritório, estou querendo fechar a parceria e você quer
jogar o meu sonho no lixo, quer já chegar e destruir o meu sonho, minha motivação toda falando que a advocacia é ingrata? Aí ele falou, não, Palomares, você não está entendendo, deixa eu te explicar, senta aqui. Me deixou um bom café na mesa, como todo advogado e advogada gosta, né? Aquela recepção gostosa, confortável, que deixa você sentir à vontade, isso faz parte também de uma advocacia de sucesso. E da mesma forma que a gente quer o conforto fisicamente, o conforto tem que ser proporcionado também de forma virtual. Fica aí uma dica também. Então aí a gente começou a dialogar e ele falou, a advocacia é ingrata no seguinte sentido, você vai passar meses sem ganhar dinheiro. Só que aí você vai lá e ganha uma putação, um honorário gigante de, vamos colocar aí, 300 mil reais, um honorário bom de 300 mil reais. O que é que a grande maioria avassaladora vai fazer? Vai pagar o que ficou para trás, se pagar, mas vamos dizer que o cara é diligente, ele vai pagar o que ficou para trás, ele ficou meses sem receber, vão lhe sobrar 200 mil reais, esses 200 mil reais, ele vai fazer uma confusão patrimonial do seu escritório com a pessoa física, e ele vai achar que ele agora vai deslanchar porque entrou dinheiro, e ele vai lá e compra um carro de 150 mil ou de 100 mil reais, uma SUV, para aparecer para os outros, ou nem paga à vista, ele ainda vai financiar, e aí vai pagar juros e prestação, e paralelamente a isso, ele vai fazer uma viagem para o exterior, porque esse sempre foi o sonho dele, porque caiu um honorário de 300 mil. Só que ele esquece do dia de amanhã. Então ele falou, a advocacia nesse sentido é muito ingrata. Então você tem que trabalhar com a ideia de mínimo, com a ideia de receber o mínimo. Aí eu falei, qual é o mínimo? Aí ele falou, você que vai saber qual é o mínimo necessário para você viver. Mas você tem que fazer a retirada mínima do escritório. Então, com essas palavras, acendeu a luz amarela quando eu comecei o escritório. E aí eu falei, eu tenho que entender de gestão. Eu tenho que trabalhar o escritório como uma empresa. E aí eu fui procurar especialistas, né, na área da administração, amigos, colegas próximos, justamente para que me desse essas noções de gestão que a faculdade não me deu e que a vida não tinha me dado, porque eu tinha apenas 21 anos de idade. Eu era muito novo para saber dessas situações. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e construímos um desenho administrativo do escritório de gestão financeira, no sentido de que talvez não seja uma fórmula que dê certo para todos, mas para mim a realidade deu. De cada 100% de dinheiro, de recursos que entrava no meu escritório, eu deixava retido no início da minha carreira, retido para o escritório, 70%. 70%. Não era nem 50%, não era nem 30%, não era nem 40%, era 70%. Eu vivia do mínimo, eu vivia com 30%. Quer dizer que para um advogado iniciante, se entrasse R$1.000 no meu escritório, eu só teria no final do mês R$300. Isso daí acabava estimulando gatilhos aqui na minha mente de que eu tinha que procurar mais, de que eu tinha que me especializar mais, que eu tinha que ir atrás de clientela, que eu tinha que saber qual é o meu nicho de mercado. Mas por quê? Porque eu tinha que faturar mais para que aí eu pudesse, dentro dos 30%, sobreviver com o mínimo de conforto da pessoa física, eu, Rodrigo Palomares, que eu gostaria de viver. Então aí a advocacia não se tornou mais uma questão, que nem o colega me orientou à época, sendo ingrata, pelo contrário. Ela me demonstrou ser realmente a realização de um sonho. Então, passo aí para você, acredito que você também tenha muita experiência e bagagem nesse sentido, né, Cássio? Sem dúvida. Você vê que a gente não está nem falando de direito aqui, né, Rodrigo? Nós estamos falando de gestão. Exato. Na verdade, assim, eu desde o início eu trilhei um caminho de ter o meu próprio negócio. E por isso foi fundamental eu ter que aprender com outras ciências que não fosse a ciência do direito, as ferramentas para que o meu negócio fosse um negócio próspero, né? E para isso eu trouxe ferramentas da gestão de pessoas jurídicas para dentro do escritório de advocacia. E nós que somos advogados, então, temos uma característica que é peculiar ao empreendedor, que é peculiar ao profissional liberal, ao autônomo, que é o seguinte: aonde a gente vai, a nossa pessoa física vai, ela leva a nossa pessoa jurídica junto, né? Nós somos advogados, mas aonde a gente chega, por exemplo, eu sou o Cássio, mas aonde o Cássio chega, as pessoas falam, lá o advogado, olha o advogado Rodrigo, né? Você ainda tem uma carreira de professor, talvez ainda você tenha uma duplicidade aí, mas eu que sou advogado exclusivamente,
aonde eu chego, até minha mãe me apresenta para os outros como advogado. Então eu tive que... normal. É então isso eu aí, tive é isso aí. que ter a consciência, a clareza, porque a clareza, ela facilita os nossos passos. Quando a gente tem a clareza das coisas, a gente sabe onde a gente está pisando. Quando a gente não tem clareza, aí qualquer coisa que acontecer na nossa vida, tá tudo certo. Eu não estava enxergando nada mesmo. Mas então eu sempre busquei ter muita clareza dos pontos da profissão que necessitavam de um ajuste da minha parte, de um melhoramento da minha parte. E eu sempre busquei compreender outras ciências auxiliares à ciência do direito para me auxiliar no meu negócio, né, na minha profissão. Então, nós estávamos falando aqui de gestão, nós estávamos falando aqui de economia, exatamente porque nesse momento o que está mais doendo para o advogado é a falta de recurso financeiro, né? Tudo bem a gente ficar longe do escritório, que a gente ama, né? Não é gostoso ficar longe do escritório, que a gente adora ir para o escritório, essa rotina, ir para fora e tal, isso a gente adora, a gente faz isso por amor realmente. Mas o mais duro é você ficar sem fechar contrato, é você ficar sem receber honorários. E é por isso que a gente então está tratando desse tema aqui, que esse de fato é o ponto mais fraco da pandemia para a advocacia, é a ausência de recurso financeiro. Então a lição que esse momento nos dá para o futuro é exatamente essa. É da gente aprender a fazer uma gestão econômica, aprender a guardar um pouco de dinheiro para quando chegar esse momento. Dizem aí os especialistas em finanças, inclusive, Rodrigo, que você sabendo quanto você gasta por mês, você tem que ter no mínimo 6 meses da sua despesa para você viver durante 6 meses sem precisar de outros recursos. Então, você tem que ter uma reserva financeira e já fica uma dica aqui, né, uma orientação para os nossos colegas advogados que estão conosco aqui. Eu vi que tem o Hugo, tem a Soraya, tem Lauro Coimbra, tem Vitor, tem Vivian Barra, Ana Cristina de Juiz de Fora, José Carlos Risco, nosso presidente da OAB também entrou aqui, da OAB do Espírito Santo, entrou, não sei se está aí ainda. Se tiver, manda um alô para a gente aí, presidente. Tem um monte de gente aqui, até o Carlos Rafael, que estava com a gente na reunião agora da Comissão Nacional de Direito do Consumidor, entrou aqui também, falou que vai ficar aqui com a gente. Carlos Rafael também, bacana demais. Então, assim... Doutora Renata de Goiânia também está aqui, presidente da Comissão... A Renata está aqui também com a gente, doutora Renata isso, está aqui também conosco. João Luiz Guerra Júnior, que é o nosso doutor trânsito aqui do Estado do Espírito Santo. Sejam bem-vindos todos vocês. Para a gente é uma honra. Na verdade, nós estamos fazendo isso aqui para poder tentar levar para vocês alguns insights, assim. Às vezes a gente assiste um filme, às vezes a gente lê um livro, e a gente grava do filme ou do livro uma única frase que muda a nossa vida. Então, o que a gente espera aqui não é gerar um conteúdo de 1 hora para vocês, mas é que nesse conteúdo de 1 hora, um insightzinho, um posicionamento, uma experiência que eu já tive, que o Rodrigo já teve, possa gerar em você aí alguma mudança positiva na sua vida. E quando a gente está falando aqui, ó, Daniel está falando aí que seu aluno, ó, Daniel... Grande Daniel. Meu aluno, tá aí o Dr. Jason também. Nós estamos com o Papa do Superendividamento aqui, ó, no nossa live, bacana. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está aqui tratando, né, primeiro desse tema financeiro, o que é o ponto fraco. Isso. E aí, lá no escritório, Rodrigo, a gente já partiu da premissa que nesse período, nós não vamos correr atrás de dinheiro, cara. Porque senão eu vou cansar. É algo difícil de eu conseguir agora correr atrás de dinheiro. Existem outras coisas que a gente pode fazer agora nesse período que vão nos preparar para nós sairmos da pandemia melhor do que a gente entrou. Então, a primeira decisão que a gente tomou foi a seguinte, cara, o lado financeiro, o que der para fazer no lado financeiro, nós vamos fazer. Os clientes que tiverem condição de pagar, vão pagar. Os que a gente conseguir negociar, nós vamos negociar. Os que quiserem rescindir, nós não vamos deixar. Porque agora é hora, Rodrigo. O que a gente pode fazer agora para o nosso cliente? Advogado, meu irmão, é um cara que tem uma função social. Sim. Se a sociedade já precisou de advogado algum dia, nunca precisou tanto quanto agora. Então agora é a hora de nós, advogados, ó, bater no braço, meu irmão, botar o sangue no olho e servir a nossa sociedade. Porque com essa multiplicidade de medidas provisórias, de legislações esparsas, empresas sem saber o que fazer com seus funcionários, cara, padarias sem saber o que fazer com seus fornecedores. Então agora é hora da gente doar. Essa foi a decisão que a gente tomou. Enquanto estiver o isolamento, cara, é hora da gente se doar ao máximo.
porque é doando a gente vai receber depois. É dando passando conhecimento, passando experiência agora para os nossos clientes, cara, se fazendo presente na vida dos nossos clientes agora. Nós criamos aqui uma lista de transmissão com os nossos clientes, cara, e vamos explicando as medidas provisórias. Assim que tudo vai saindo, a gente vai tentando explicando para poder dar alternativa, dar para os nossos clientes a oportunidade deles escolherem o que fazer nesse período. Tem muito cliente com dificuldade até renegociar contratos. Com os fornecedores dos nossos clientes, nós estamos fazendo. Era coisa que a gente não estava no escopo do contrato. Mas eu estou fazendo chamada de vídeo para os meus clientes, olho a olho com ele, Rodrigo, e perguntando para ele assim: você precisa de mim hoje? Tá me ouvindo aí, Rodrigo? Tô ouvindo. Rapaz, eu te perdi aqui. Eu vou te pedir um favor. Não, tá. Me tira e me coloca de novo na live aí, que eu esqueci de botar modo avião aqui, chamou aqui, infelizmente, cara, para eu conseguir. Eu vou sair da live e você me coloca de novo aí. Tá bom, jogo rápido. Pois é, rapaziada. Aproveitando o time aí do Cássio por apenas uma questão técnica, né, e dando continuidade, essa questão da gente trabalhar os nossos próprios clientes é muito interessante, é um ponto positivo que essa quarentena está trazendo para nós como advogados. Então, se você já tem um escritório de advocacia, você já tem uma carteira de clientes, é o momento oportuno de você potencializar essa relação com os seus clientes que estão com processos em andamento ou que também já tiveram seus processos encerrados, mas de certa forma você tem o contato dele, ele é seu cliente. Isso daí você não vai infringir nenhuma norma ética da ordem, porque ele é seu cliente. Você não está indo prospectar um cliente novo, você não está ofertando o seu serviço no mercado como um empreendedor. Não é isso. Você está apenas e tão somente utilizando os seus próprios bancos de dados de clientes pretéritos para tentar fomentar uma aproximação novamente com eles. Então, não há nada melhor neste momento para nós, advogados, nos doarmos, que nem o Cássio estava dizendo na sua fala, para os nossos clientes no seguinte sentido: dar total confiança para ele de que, por maior perrengue que ele vai passar neste momento de pandemia, ele tem o seu serviço à sua disposição. E se necessário for, que não haja a questão da cobrança imediata dos honorários, podendo esses honorários, inclusive, ser transacionados entre as partes para posterior pagamento. Isso demonstrando respeito, isso trazendo uma maior confiabilidade entre você e o seu cliente. Agora, vem um ponto que é interessante também para quem é advogado, tá? Vamos lá. Aqui é uma particularidade de Cuiabá, Mato Grosso. Nós ainda temos muitos escritórios que não são informatizados. Então, esses escritórios que não são informatizados, agora, de forma compulsória, vão ter que ter essa informatização. Justamente pelo fato de que, se eles não entrar na internet, se ele não estiver conversando com o cliente neste momento de quarentena, através de videoconferência, através dos aplicativos, esse escritório ele vai estar fadado a queimar toda a sua gordura econômica, caso ele já tenha essa preparação econômica aí, que o Cássio falou, de 6 meses de reserva, ele poderá queimar toda essa gordura e não conseguir sobreviver no mercado. Então é importante você ter aí softwares de gestão de escritório. Para vocês terem ideia, há escritórios que eu conheço aqui em Cuiabá que desde do ano 2010 já não trabalha com papéis. Então, aquela época, com a implantação de não trabalhar com papéis, aí o Cássio voltou, só para antenar, Cássio, eu estou falando aqui, dando continuidade na sua fala, da importância do relacionamento com o seu banco de dados do próprio escritório, com seus clientes. Tanto de clientes que têm processos em andamentos, quanto de clientes que também já tiveram processo, mas que você ainda guarda todas as informações dele, como e-mail, como telefone, né? Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, um ponto forte da advocacia é justamente entrar em contato com esses seus clientes pretéritos e presentes. Nós não vamos estar infringindo nenhuma norma técnica, nenhuma norma ética da Ordem dos Advogados do Brasil,
E, pelo contrário, nós vamos estar fomentando um relacionamento interpessoal, demonstrando uma maior confiabilidade com esse cliente. Então, é bem interessante essa estratégia, lógico, para aqueles escritórios que já são organizados, né? Para aqueles escritórios que têm esse banco de dados. E aí eu estava começando a falar da questão de softwares, né? De softwares de gestão de escritório, que é de suma importância para a sobrevivência da advocacia. Não só por conta da quarentena, mas porque escritórios que ainda estavam trabalhando sem a sua informatização, né? Esses escritórios estarão aí já estavam com os dias contados, com a vinda dessa pandemia e com essa quarentena, e essa revolução na ordem jurídica e social, muito provavelmente, se agora, de fato de direito, não entrar no universo virtual, infelizmente, esse é um ponto negativo, né? Aqueles nossos colegas advogados, que nós sabemos que não são tão jovens quanto nós, né? Já não somos tão jovens assim, mas que não são tão jovens, aqueles advogados que têm dificuldade com a informática, que eram da época do despacho tete a tete, do protocolo de distribuição fisicamente. Esses advogados, infelizmente, se não se atentarem para as novas tecnologias, estarão fora do mercado. Então, passo novamente a palavra para você continuar com o seu raciocínio, que estava fenomenal. Então, Rodrigo, assim, o que a gente tem feito aqui, cara, nesse momento, é exatamente a gente se colocar à disposição do cliente. Cara, eu trago muita coisa das outras ciências para a advocacia. E tem uma coisa do marketing que é fundamental, porque como a gente está mexendo com o negócio e como a concorrência na advocacia é muito grande, eu sempre uso uma frase que é o seguinte: quem não é visto não é lembrado. E sim, hoje, cada família hoje tem um advogado na família. Todo ser humano tem um advogado na família hoje. Então é o seguinte, se eu sumir nesse período de pandemia, que tem advogado que está preferindo ficar sentado no sofá igual a gelatina, assistindo televisão nesse período, entendeu? E eu acho que não é hora de se esconder agora é hora de agir. E para a gente agir agora, qual a estratégia que a gente tem usado lá no escritório para a gente estar em ação? A primeira foi essa: se colocar à disposição de todos os nossos clientes. Criamos uma lista de transmissão pelo WhatsApp, informamos que nós estamos em home office, mas que a gente está fora do escritório, nós estamos isolados, mas nós não estamos desligados. Nós estamos isolados, mas nós estamos ligados. E aí a gente informa o cliente de toda a mudança legislativa. Nós estamos acompanhando a jurisprudência, porque tem a jurisprudência específica desse período de pandemia. Por exemplo, questão de alimentos, a questão de diminuição de alimentos em função da crise econômica, né, cara, que está acontecendo. Sim. Pessoas pedindo durante o período da pandemia para não ter que pagar alimentos para menores, para os filhos, ou para diminuir, para adequar os alimentos. Outras questões como prisão de devedor, de pensão alimentícia, né, cara? Questão de cobranças de dívidas nesse período, como é que está ficando. Então, assim, nós estamos atuando muito sem o judiciário. Então, o ponto forte que eu estou vendo desse momento da pandemia é porque nós estamos tendo que treinar obrigatoriamente a nossa atuação extrajudicial. Nós estamos tendo que treinar, entrar em contato com as pessoas, tentar solução para os problemas através de e-mail, ligações, chamadas de vídeo. Nós estamos atuando extrajudicialmente, então nós estamos ficando cobra. Fera, exato. Se a gente continuar nessa pegada, depois que sair do isolamento, de fazer contato com a parte contrária, tentar renegociar contrato, bicho, nós vamos evitar um monte de judicialização. Nós vamos baratear o custo da judicialização para os nossos clientes, porque tem custo processual, tem morosidade de processo. Nós vamos estar antecipando a solução, com foco na solução, porque nós estamos tendo que fazer isso forçosamente agora nesse período. Compreende, Rodrigão? Sim, então, com certeza. A gente tem feito isso, cara. A atuação extrajudicial, ela não parou, pelo contrário, a gente ampliou ela nesse período. Sim, aliás, essa situação imposta de nós termos que dominar essas ferramentas, esse software aí de propagação de conhecimento e até mesmo de realização de negociações, os próprios tribunais de justiça, eles estão trabalhando numa velocidade frenética nessa época de quarentena. Eles estão batendo recordes atrás de recordes de produtividade, de sentenças. Há processos sendo sentenciado que o volume de sentença nunca visto antes com a produção em tempos ordinários. Então, o trabalho para a advocacia
tanto no plano de multiportas, que é mediação, conciliação, arbitragem, transação, né, entre as partes extrajudiciais, bem como na litigiosidade, vai ter um vasto campo de atuação. O advogado ele não vai faltar trabalho para ele, mas o que o Cássio está querendo nos dizer aqui é realmente esse treinamento compulsório que nós estamos tendo nesse momento de pandemia como uma situação positiva para colocar em prática, inclusive, caso essa quarentena acabe. Vamos supor que a quarentena acabe amanhã. Você descobriu que, se fazer a negociação com o cliente, você não tem que aguardar 3 anos de um processo litigioso para ganhar a mesma coisa, se você colocar o fator tempo, ou até mais, aqui neste momento negociando. E isso daí só a experiência vai trazer para você. E agora, com esse tempo de quarentena, você é obrigado a adquirir essa experiência. É lindo isso daí. Então, para a advocacia, é fantástico você buscar os meios alternativos de solução de conflito ou os outros meios, né, para você colocar em prática quando acabar essa nossa quarentena. Realmente é um raciocínio formidável e que eu acredito que também vai ser receita de sucesso para os colegas advogados que estão nos assistindo. Porque, Rodrigo, uma coisa que é fundamental, cara, quem tá aí esperando que a gente ia chegar aqui e ia falar assim, tem como você ganhar dinheiro durante a pandemia? Cara, não tem. Não tem fórmula para isso. Entendeu? Não tem como fazer mágica agora nesse momento. Quem tem dinheiro agora não está contratando advogado. Tá todo mundo segurando. Então, o que a gente tem que fazer agora... E se houver a necessidade de contratar o advogado, ele não vai querer pagar o honorário contratual inicial. Então, é interessante, o advogado já vai ter poder de persuasão, ele pode negociar a suspensão, vamos dizer assim, do pagamento inicial do contrato e aí colocar mais para frente também, caso precise. O que a gente tem feito no escritório é o seguinte, nesse período, Rodrigo, a gente deliberou que o cliente que está passando por dificuldade, nós vamos fazer o seguinte, qual é a negociação que nós estamos fazendo? Nós estamos dando para ele, nesse período, a isenção do pagamento agora, e essa prestação, nós vamos cobrar ela parcelada depois. Quando passar o isolamento, a gente volta a cobrar a do mês e parcelas que ficaram para trás, para não ficar muito pesado e não aumentar muito o contrato. Então, de certa forma, nós estamos conseguindo com isso manter o cliente vivo, porque eu cobrando honorário, está tirando o cara do jogo, então eu mantenho o cara no jogo, eu mantenho o escritório trabalhando e produzindo, e a gente cria na cabeça do cliente uma tatuagem de que nós vamos ser advogado dele o resto da vida, que nós estamos com ele, não é só quando ele tem dinheiro para pagar. É moleza eu estar do lado do meu cliente quando ele está rico. Quero ver estar do lado do cliente é quando ele precisa de mim e ele não tem grana para pagar, cara. Então agora é a hora da gente cortar. Tem uma expressão que eu adoro, que os americanos usam muito, que é skin in the game. É a pele no jogo, meu irmão. Eu estou colocando a nossa pele no jogo. Eu estou passando dificuldade junto do meu cliente, não tem problema não. Nós estamos juntos, meu irmão. Minha pele está no jogo. Eu tenho que te manter vivo, cara. É isso que eu falo com o meu cliente. Se você não sobreviver, se eu não te ajudar, porque como um advogado pode ajudar o cliente a sobreviver nesse período? Dando para ele ferramentas de soluções jurídicas, para que ele não entre numa bancarrota. Então, hoje, eu recebi aqui, por exemplo, de um cliente meu, porque eu construí para ele uma confissão de dívida. O cara é dono de uma churrascaria, não estava conseguindo pagar o fornecedor dele, fez uma proposta de pagamento para o fornecedor, para uma fornecedora de carnes, e os caras aceitaram a proposta dele. E ele mandou para mim aqui agora o documento já pronto para eu só revisar. Pô, o cara vai começar a pagar 2 meses depois que a pandemia acabar. Entendeu? E vai pagar em 4 parcelas, cara. Isso porque eu provoquei a fazer isso, porque ele já estava doido, querendo pegar dinheiro com o banco, querendo fazer besteira, fechar a churrascaria. Eu falei, calma, advogado está aqui para isso. Você está no meio do problema, você não consegue enxergar a solução. Eu consigo enxergar a solução. Deixa eu tentar negociar. O cara também não vai querer te matar. Porque se você fechar a churrascaria, você vai ficar o resto da vida sem comprar carne com ele. Compreende, Rodrigo? Então, agora é a hora do advogado colocar a pele no jogo, cara. Então, nós estamos fazendo isso. Estamos suspendendo o pagamento agora nesse período. E quando retomar, o cara já vai conseguir retomar o movimento dele, o faturamento dele. Então, a gente começa a cobrar parcelado os valores que ficaram para trás. É uma forma da gente não perder o faturamento do ano, porque a gente trabalha com faturamento anual. Então, meu faturamento anual não vai cair, compreende? Vai cair o meu faturamento mensal, mas eu não trabalho com mês, eu trabalho com ano. Eu mantenho o meu faturamento anual, porque aí quando voltar, eu vou estar recebendo novamente esses valores que ficam sem receber. E o mais importante, Rodrigo,
que tá, para mim, cara, ficando muito claro, é o relacionamento humano. Nós estamos isolados sim, eu não consigo mais abraçar e ver meu cliente, mas, pô, uma ligadinha pelo WhatsApp vídeo para o meu cliente, cara, tem feito uma diferença enorme. Olhar no olho do cliente, cara, se colocar à disposição, isso é uma coisa que gera reciprocidade, cara. Quando você se importa com o seu cliente vai se importar com você. E quando você se importa com o seu cliente e se doa para ele, sabe o que você está fazendo? Retendo o seu cliente, fidelizando o seu cliente. Esse cara vai ser seu cliente o resto da vida. Não vai ter concorrência. Exatamente. Não vai ter concorrência. Mas, quando você for reajustar o contrato, quando tudo estiver normal, ele vai com você reajustar o contrato. Então, o ponto forte é que nós estamos aprendendo agora a como planejar a nossa advocacia. Muita gente vive a advocacia o hoje, o agora, sem enxergar o futuro. Então, nós estamos conseguindo hoje é o seguinte, é planejar o pós-pandemia. Então, eu estou olhando a minha advocacia depois. O que eu posso fazer hoje para depois eu estar colhendo frutos disso, cara? Então, acho que o mais importante agora é não perder cliente. Sair do sofá e agir. Agir, se colocar à disposição, coloque sua pele em jogo, meu irmão. Participa com o cliente nas negociações. Aonde que está apertando o seu calo, meu irmão? Eu ligo para os clientes e falo. Aonde que está apertando o seu calo, meu irmão? Aonde que eu posso ser útil agora? Aonde que você não está conseguindo resolver que eu entro para te ajudar? E aí, pra gente é moleza. Escrever um parágrafo, escrever 2 parágrafos de um e-mail, eu faço em 1 minuto e 32 segundos. É isso aí. O cara vai ficar 3 dias lá para escrever um parágrafo. Eu livro o peso da cabeça dele e ele vai falar, pô, esse cara não é meu advogado não, esse cara é meu irmão. Entende, Rodrigão? É Vamos isso lá, aí mesmo. E aí, a partir do momento que você tem essa fidelização, a pessoa vai gerar uma confiabilidade, né? Então, eu tenho uma confiança no ser humano que está por trás daquele prestador de serviço advogado, né? Daquele cara que eu contratei primeiramente para resolver um problema pontual, mas ele foi além. Então, justamente, você gera sim uma fidelização e não há nada melhor para a advocacia, e isso é milenar, vamos dizer assim, mas está intrinsecamente, diretamente ligado ao sucesso de um bom advogado, chama-se boca a boca, chama-se indicação. Então, se você é uma pessoa, vamos supor, nós temos vários perfis de advogado. Nós temos advogados que são estudiosos e que gostam de ficar dentro do escritório. Nós temos esse perfil. Então, a gente tem que saber trabalhar também como é que vai ser esse cara, como esse colega, ele vai trabalhar a questão de conseguir clientes para ele, se ele está dentro do escritório. Então, hoje, a internet ela pode potencializar esse cara. Esse cara ele já não está mais isolado. Se ele tinha aquela claustrofobia, vamos dizer assim, de sair para ir num bar, fazer um happy hour, ou para ir jogar uma bola, para conseguir se fazer presente, para falar que nem o Cássio disse aqui para nós, pô, você tem que ser visto. E ele estava dentro do escritório. Hoje ele tem a possibilidade, como aqui na rede social, de fazer uma live para mostrar o conhecimento dele. Ele tem a possibilidade de utilizar o WhatsApp dele e chegar a milhares de residências, sem sair do próprio escritório. Ele pode ter uma tese mirabolante lá e que ele consiga, com essa tese, atingir milhares de consumidores, milhares de clientes, de potenciais clientes, não ofertando o seu trabalho, porque isso é proibido pelo Código de Ética da Ordem, mas pulverizando o conhecimento, produzindo material de conteúdo. E aí, eu já tive vários clientes que chegaram até o escritório por conta de material, de conteúdo em sites jurídicos especializados. Em especial plano de saúde, por exemplo. Você coloca lá um artigo científico, você coloca uma notícia de um julgamento ou algo do gênero, vai te transformando em uma referência. É lógico que toda uma carreira construída, tem currículo, entre outras coisas, né? Mas, poxa, vou falar igual o meu mentor Cássio Drummond. Eu, aliás, super indico aqui a mentoria da advocacia extraordinária desse monstro que está aqui comigo. Excepcional, profissional. Depois você faz aí seu momento merchan da sua mentoria, tá, Cássio? Fenomenal.
Mas a gente tem aí essa situação de que você tem que produzir esse material, esse conteúdo, para que você tenha uma certa, vamos dizer assim, respeitabilidade naquilo que você vai falar. Senão você é só mais um. Senão é só mais um. É que nem o Cássio falou, você tem advogado em todo lugar hoje. Eu vi só na minha família, eu acho que minha família inteira é advogado. Tá? Todo mundo é advogado na minha família. Que vai fazer ciclano da minha própria família me escolher como advogado em detrimento de outro? É o conhecimento, é a confiança que eu vou demonstrar em determinado conteúdo. É a minha presença física ou virtual. É o momento que ele está ali. É a confiabilidade, é o olho no olho, que nem o Cássio falou. Então você que está aí nos assistindo, quantas vezes você já pegou a lista de cliente seu e ligou para o cliente apenas e tão somente, vamos dizer assim, para desejar um feliz aniversário? Ou apenas e tão somente para questionar se está tudo bem com a empresa dele, se ele está precisando que seja resolvido pontual, ou se ele conheceu a medida provisória que alterou as relações de trabalho agora em relação da pandemia. Você já fez isso? Não fez. Então, como o cliente não vai cair do céu, você tem que ter a proatividade de fazer com que você esteja presente, nem que seja virtualmente, com as pessoas e com os seus clientes. Eu sempre falo em sala de aula que acima de todos os direitos existe uma coisa chamada relação humana. Então, acima de todos os direitos, você tem que ter relacionamento. Nada adianta você ter um conhecimento e guardar para você, porque você não vai conseguir capitalizar, você não vai conseguir transformar esse seu conhecimento em economia, em faturamento, em dinheiro, em nada. Certa vez, Cássio, já para passar a palavra para ti, eu fui procurar estágio na minha época de estudante e fui no escritório de um tio meu, tio de consideração. Fui lá, deixei o currículo e falei, estou garantido, meu tio vai me empregar, ele sabe da minha situação financeira, estou precisando. Deixei o currículo, aí ele olhou bem para mim assim e falou, tá, mas o que você quer aqui? Falei, eu quero poder colaborar aqui com o estágio, fazer as petições, te ajudar e tal. Ele falou, não, mas para isso já tem um monte de gente. Qual que é o seu diferencial? Fazer petição eu também faço. Estudar, ser inteligente eu também sou. Qual que é o seu diferencial? Por que eu vou te contratar? Por que as pessoas vão atrás de você? Porque você sabe doutrina? Porque você sabe fazer uma petição inicial? Tem 1 milhão de advogados que sabem fazer também. Então, o diferencial, gente, nem sempre vai estar só no conhecimento. O conhecimento é um enorme diferencial, mas o diferencial vai estar justamente na sua presença física ou virtual, na sua relação social e na arte de solucionar problemas que não necessariamente podem gerar litígios. E é isso que o grande professor Cássio, o advogado Cássio aqui, mentor Cássio, está nos passando, que a gente tem aprendido bastante. Então, devolvo a palavra aí para ti. Rodrigo, vamos lá, ajudar a galera aí a ter os insights, né? Como eu disse, cara, às vezes você assiste uma live e uma frase que você ouve pode mudar sua mente para você poder trabalhar de uma forma melhor. Cara, é o seguinte, cara, existem 2 tipos de pessoa. Tem o que reclama e tem o que age. E pra gente conseguir êxito na vida, meu irmão, você tem que escolher um lado. Você vai ficar reclamando ou você vai ficar agindo. E para ter êxito, eu só conheço aqueles que agem. Ok? Então, para agir, existem estratégias. Tem uma questão que a gente não pode ignorar em nenhum nicho, em nenhum setor de trabalho. Não existe alto rendimento fora daquilo que você tem habilidade natural. Então, se conhecer é fundamental, porque quando você se conhece, você sabe o que você é bom e você sabe o que você é ruim. Na hora que você se conhece, você vai potencializar o que você é bom e você vai tentar ou melhorar o que você é ruim ou não fazer as coisas que você é ruim, porque você é ruim naquilo. Então, você tocou num assunto muito interessante para a gente ajudar aqui, porque às vezes tem advogados aqui que não são igual a nós. E o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. Porque o que é óbvio para mim é o que eu tenho habilidade natural. E o que é óbvio para você é o que você tem habilidade natural. Então, para ajudar a galera, de repente você está aí sem ter um bom relacionamento com outros advogados ou com clientes e você tem a habilidade de escrever, né? E aí você já deu uma orientação brilhante, cara.
Hoje você consegue muitos clientes através das redes sociais, através de vídeos do YouTube. Isso você consegue prospectar a sua imagem. Tá aí um caminho legal. Agora, vou te dizer, advocacia é venda, irmão. Advocacia é business, é negócio. Vou te falar que por mim, assim, eu posso te dar uns 20 exemplos aqui dos advogados, entre os 50 advogados mais bem-sucedidos que eu conheço, 30 deles, para não dizer mais, para não ser tão radical, 30 deles já não fazem petição, meu irmão, há mais de 15 anos. Os caras sabem o que eles fazem? Relacionamento humano. Sim. Os caras são bons de relacionamento. Vou te dizer mais, cara. Muitos desses, inclusive, desses 50, uns 20 já não fazem audiência já há mais de 10 anos, cara. Porque o cara tá fazendo relacionamento. Ele trata do ser humano. A vida se resume a relacionamento humano. Então a gente tem que explorar a nossa capacidade de se relacionar bem com as pessoas. E mais, eu conheço pessoas super inteligentes que na faculdade eram pessoas que escrevem livros, cara. São feras de escrever livro, meu irmão. Escrevem livros bem-sucedidos, inclusive, mas são péssimos em relacionamento, cara. Então, são pessoas que brigam com juízes, pessoas que brigam com advogados do outro lado, pessoas que brigam com seus clientes, cara, e não conseguem ter uma carreira na advocacia. É mais fácil um camarada que é bom de relacionamento e ruim de petição ter sucesso na advocacia do que um cara que é bom de petição e ruim de relacionamento. Então fica aí uma pegada para que vocês explorem esse momento de isolamento. Cara, agora não tem desculpa, nós temos tempo de sobra para ligar para todas as pessoas que a gente conhece, para poder conversar com as pessoas, para se fazer presente nas redes sociais. Esse momento agora é para a gente tentar explorar a habilidade que nós temos. Se você é bom de escrita, escreve um livro, meu irmão, agora nesse período. Escreve uma tese agora nesse período, cara. Você está em casa, porque tem uma outra palavra, Rodrigo, que eu adoro uma expressão, cara. Sem sacrifício não há benefício. Nada vai cair no seu colo. Não fica achando que você vai colher até a semente, meu irmão. Até a semente para se transformar na árvore, porque a semente ela já tem a árvore dentro dela. Sim. A semente tem uma árvore dentro dela. E vocês aí que estão nos ouvindo agora, você, Rodrigo, eu, nós já temos um advogado perfeito dentro de nós. Só que nós temos que romper a casca, irmão. E romper a casca é exatamente, cara, se sacrificar, bicho. É estar disposto a trabalhar, meu irmão. A explorar o que nós temos de melhor, entendeu? Nós estamos com o professor Thiago Loyola conosco aqui também, ó. Grande professor de Direito do Consumidor lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Thiagão. Então nós Nosso coordenador, né? Nosso coordenador de pós-graduação. Nosso coordenador da pós-graduação da ESA, inclusive, né, de Direito do Consumidor. Em que eu e o Rodrigo estamos envolvidos nesse projeto também. Tiagão, sucesso para você, é uma honra ter você aqui, irmão. Então, sim, Rodrigo, a palavra é sacrifício, cara. E aí a gente vê quanto que as pessoas elas estão dispostas a se sacrificar quando vem uma pandemia dessa e dá uma crisezinha, nego acha que vai morrer, que o mundo acabou. E tá nada, cara, isso vai passar. Nós vamos passar por isso, nós vamos lembrar disso na história. E o mais importante, sabe o que é, cara? É a gente agora aproveitar disso para se desenvolver. Se desenvolver. E aí, você falou da mentoria, né? Eu não estou com nenhuma turma agora aberta de mentoria. Quando a gente lança a mentoria, eu lanço pelas redes sociais. Aí, quem quiser me seguir na rede social, cassiodrumond.advogado, vai ficar. Eu dou várias dicas lá, gratuitas, sobre advocacia, sobre negócio, sobre business, sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento, sobre habilidades. Dicas gratuitas. Quem quiser me seguir lá, já está convidado aí, vai ser uma honra poder ter você lá na rede social. Nós não estamos com turma aberta agora, porque eu estou com uma turma em andamento e eu me dedico, e eu faço um trabalho artesanal realmente. Eu estou atualmente com 15 mentorados, e a gente tem trabalhado com eles, né, individualmente, e agora que eu comecei uma turma, já a partir de um módulo que já dá para a gente trabalhar coletivamente, mas primeiro eu faço algumas sessões individuais para conhecer, porque não existe uma fórmula para todas as pessoas. Sim. Não existe. A advocacia não é única. A advocacia, ela é peculiar a cada pessoa. É aquilo que eu disse, cada um tem suas habilidades. Cara. Então a gente tem que conhecer a habilidade da pessoa para poder dar um direcionamento. E essa mentoria é feita em 10 sessões. É muito válido. As pessoas que têm feito, têm de fato conseguido tirar o melhor de si. Esse que é o objetivo da mentoria, é a gente conseguir tirar o melhor que tem dentro daquele advogado. Como eu disse, todos nós somos uma semente com uma árvore dentro.
Então, o que eu tento é tirar a casca da pessoa, demonstrar para ela aonde que ela tem que crescer, o que ela tem de melhor e potencializar essa pessoa com ferramentas para que a advocacia dela possa ser uma advocacia super produtiva. É isso que a gente faz na mentoria e eu estou tendo a honra. Na verdade, eu presenteei o Rodrigo para que o Rodrigo pudesse me dar um feedback, né, de como tá, se tá legal, se não tá bacana. E o Rodrigo está participando com a gente dessa turma agora que está aberta aí, que nós estamos em andamento. Legal. O que é interessante da mentoria é justamente você provocar, né, Cássio, esse autoconhecimento, né? E com esse autoconhecimento potencializar aí as suas habilidades, como você bem falou. Eu estou achando uma experiência realmente extraordinária. Quero estender aqui a todos que estão nos assistindo que ele abrindo uma nova turma, não tenham medo, se inscrevam, porque o cara realmente é fera e tenham certeza que essa situação, toda a bagagem de experiência que ele tem na advocacia, ele vai conseguir transportar para você aí nessa mentoria, tudo isso para você conseguir também ter sucesso extraordinário na sua vida profissional. Muitas vezes você não consegue identificar qual é o seu perfil na advocacia. Não é verdade, Cássio? Uma grande dificuldade que nós temos, em razão de N vertentes, como dificuldade financeira, entre outras coisas, que pode impactar nisso, né? Mas muitas pessoas têm muita dificuldade de se encontrar no universo da advocacia, tá? Então, essas pessoas que têm dificuldade de se encontrar no universo da advocacia, o quanto antes você conseguir identificar os seus potenciais, o seu perfil, vai ser fundamental para uma carreira de sucesso ou para uma frustração de um sonho. Muitas vezes você tem aquela sensação de estar dando soco em ponta de faca, insistindo em um ramo de advocacia porque todo mundo fala que dá dinheiro. Mas você não tem facilidade com aquele ramo. Você sofre para estudar aquele ramo. Ninguém do seu ciclo de amizade atua naquele ramo. Você vai ter uma dificuldade infinita. Talvez você vai precisar de 3 gerações. Você vai ter que reencarnar 3, 4 vezes para conseguir ter sucesso naquela determinada situação da advocacia. Então, não lute contra a sua própria natureza, potencialize a sua natureza. Se você é um bom advogado consumerista, seja um excelente advogado consumerista. Estude como direito do consumidor, responsabilidade civil. Você vai se destacar, o sucesso é tiro e certo. Se você, consumidor não dá dinheiro, é tudo mero aborrecimento, é uma onda negativa, meu Deus, eu não vou conseguir. Pronto, você não vai conseguir, você se derrotou. Ninguém mais precisa te derrotar porque você já é um derrotado. Tá? Você mesmo se derrotou. Então, poxa, eu vou atuar, eu gosto de trabalhista. Mas veio a reforma trabalhista, não está mais dando dinheiro. Para de reclamar e potencialize, veja as oportunidades como a pandemia está fazendo. Eu tenho várias pessoas aqui, Cássio, que nunca me viram, que são provenientes da sua rede social, que a gente está se conhecendo agora, que está sendo bacana, que vem falar no particular, aqui no privado, porra, adorei a live, que legal, vamos ser parceiro, não vamos ser parceiro, olha só, eu atuo em tal área, porra, que bacana, eu tenho tal área, eu vi seu artigo no site Jus Brasil, poxa, eu queria contribuir, como que a gente faz, a comissão, olha só o relacionamento que nós tanto falamos aqui, isso vai potencializar a semente que tem dentro de você que chama advogado extraordinariamente de sucesso. Basta você descobrir onde está esse extraordinário e você potencializar ele, né, Cássio? Rodrigão, aí tem um negócio, cara. Eu tenho 22 anos de advocacia, bicho. Vou te falar. Sou um garoto. Tô só começando. Tenho muito para aprender ainda na minha vida, entendeu, cara? O mais gostoso de tudo é outra expressão que eu adoro também, cara, que é o seguinte: a felicidade, ela tá na caminhada e não na conquista arbitrária de um monte de bem. Então não adianta eu ter patrimônio se eu não estou feliz com a caminhada, com o que eu estou fazendo da minha vida. E o gostoso da advocacia é exatamente isso que você falou. A hora que você se conhece, a hora que você sabe que você tem habilidade, você vai fazer aquilo ali que para os outros é sofrimento, mas para você é prazer. Então eu digo para você, irmão, ter prazer em fazer as coisas, ser feliz fazendo as coisas, mesmo quando não der dinheiro, é que vai te levar para o sucesso. Quando a mentoria iniciou e eu coloquei o nome de advocacia extraordinária, eu fui questionado por um advogado. Ele perguntou assim, cara, o que é, você é advogado extraordinário, cara, o que é? Eu falei, bicho, é muito além de botar dinheiro no bolso, cara. É você conseguir ter uma vida plena, é você se entregar plenamente no que você faz na sua vida.
Então valeu, Rodrigão. Obrigado por estarmos juntos aí, meu amigo. Obrigado, Cássio. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu!